Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Elisalva Guimarães e nessa aula vamos abordar a terceira e última parte sobre o sistema endócrino. Então, nessa aula vamos falar um pouco mais sobre a tireoide e as adrenais. Vamos lá? A tireoide é um órgão situado imediatamente abaixo da laringe e ela é constituída anatomicamente por dois lobos que são unidos por um istmo. Aqui, até pela representação na legenda, nós temos aqui a localização das glândulas paratireoides na superfície posterior dos lobos laterais. As paratireoides, que são em número de 4. Lembrando novamente, essas aqui que vocês estão observando no desenho, nesse desenho esquemático, são as localizações das glândulas na superfície posterior dos lobos laterais. A glândula tireoide, também as paratireoides, como são aquela história que a gente comentou nos slides anteriores. Todas as glândulas do sistema endócrino, elas são constituídas são revestidas, melhor dizendo, eu vou colocar até de uma outra cor. Então, elas são revestidas aqui, olha, por cápsulas de tecido conjuntivo que envia septos para dentro do órgão, septos à base de fibras reticulares. Isso significa o quê? Novamente aqui enfatizando, isso significa que a tireoide ela terá um excelente arcabouço de sustentação. Aqui a gente consegue ver também na paratireoide, tá? Nas 4 glândulas, elas também são revestidas por cápsula de tecido conjuntivo que envia septos para dentro do órgão à base dessas fibras reticulares com função de sustentação. Então, observe, a gente falou essa característica para a hipófise, eu estou reforçando para que vocês não esqueçam. A gente falou isso para a hipófise, a gente está falando para a tireoide, da paratireoide, a gente falou lá na aula sobre pâncreas, especificamente falando do pâncreas endócrino, as ilhotas de Langerhans, e a gente também vai falar essas mesmas características para as adrenais. Então, isso aí, na verdade, gente, é um padrão do sistema endócrino. Bom, e se eu fizer um corte aqui nessa tireoide e ampliar, quais são as estruturas que a gente consegue visualizar a nível microscópico? Então, as unidades funcionais da tireoide são os que nós chamamos de folículos, os chamados de folículos tireoidianos. Esses folículos, eles são entremeados por vasos sanguíneos, no geral são capilares fenestrados, porque as fenestras vão facilitar as trocas entre as células e o próprio vaso capilar. Outra característica aqui importante da gente falar, comparado aos demais órgãos do sistema endócrino, é que, no geral, a maior parte deles é constituído por células naquele arranjo em cordões. Então, são células em cordões entremeados por vasos. Então, a exceção é exatamente a tireoide, que é constituída por folículos tireoidianos entremeados por vasos capilares fenestrados. Capilares fenestrados, a gente também acaba sendo um padrão de como quando a gente fala em sistema endócrino. E se a gente pegar esses folículos aqui, olha, e observar a nível microscópico, aqui a gente consegue ver, olha, cada folículo desse aqui, olha, de tamanhos diferentes, e a gente vai explicar por que isso acontece. Então, todos eles aqui são esses folículos. Cada folículo ele é constituído por células
Eu vou colocar aqui numa cor avermelhada para que a gente consiga identificar. Essas células aqui em amarelo, elas ficam apoiadas numa lâmina basal, que é o que eu estou circundando aqui em vermelho. Então, a célula aqui e aqui nós temos a lâmina basal onde elas ficam apoiadas. No geral, essas células elas são epiteliais em que seu formato varia de pavimentoso, cuboide a um cilíndrico mais baixo. Mas, professora, por que existe essa variação no tipo de epitélio? Porque a depender da função desse folículo tireoidiano, você vai ter maior ou menor síntese proteica. Então, se você tem uma maior síntese proteica, a maior síntese daqueles hormônios da tireoide, como por exemplo o T3 ou T4, você vai ter o quê? Uma maior quantidade de retículo endoplasmático, você vai ter rugoso, maior quantidade de complexo de Golgi, de mitocôndrias, então as células elas se tornam mais altas, porque a maquinaria metabólica dela, ela se torna mais ativa. Já aquele folículo que você tem uma menor atividade, quando ele é hipoativo, então você tem o quê? Menos organelas desenvolvidas. Então, esse epitélio ele será mais baixo. Então, a gente falou que o folículo tireoidiano ele é constituído pelas células foliculares e dentro desse folículo nós vamos encontrar aqui ó, um material gelatinoso. E esse material gelatinoso é o que nós chamamos de coloide. Então, em resumo, as células foliculares, elas circundam o coloide. E esse coloide aqui é rico em um hormônio, que é o que nós chamamos de uma proteína, que é o que nós chamamos de tireoglobulina. É a tireoglobulina que, pela necessidade no organismo, futuramente será convertida em T3 e T4. Então, enquanto as outras glândulas, no geral, armazenam seus hormônios em grânulos intracelulares, a tireoide armazena os seus hormônios aonde, Pro? No interior do coloide, no interior dos seus folículos, dentro do coloide, que é esse material gelatinoso. Aqui a gente consegue ver, olha, as células foliculares, aqui a gente consegue ver os núcleos dessas células, e aqui seriam os coloides. Então, quando a gente tem esses folículos menores, isso quer dizer o quê? Que o coloide ele já foi consumido, então é um folículo hiperativo. Então, esse aqui grandão, isso aqui ó, não teve atividade ainda, então é um folículo hipoativo, quer dizer, o coloide, a tireoglobulina, ela está toda ali, então ele é o que nós chamamos de folículo hipoativo. Nós ainda vamos encontrar, eu vou circundar aqui de uma outra cor, essas celulinhas aqui ao redor dos folículos. Que celulinhas são essas, Pro? Essas aqui, olha, são o que nós chamamos de células parafoliculares ou células C. São as células produtoras da calcitocina ou calcitonina. E essas células, elas são importantes exatamente para quê? Para o metabolismo do cálcio, tá? Então, o que é que acontece? As células C, as células parafoliculares, elas diminuem os níveis sanguíneos de cálcio. O que é que a gente pode notar ainda aqui nessa micrografia? A gente pode denotar, olha, exatamente a divisão. Aqui para cima nós temos a tireoide. Então, toda essa área aqui de cima seria a área de tireoide, que é composta pelos folículos tireoidianos. Essa porção aqui inferior, vocês já veem que a organização é diferente, são cordões celulares entremeados por vasos sanguíneos. Isso aqui já é característico de quem? De
tireoide. Novamente, uma micrografia mostrando tanto áreas da tireoide como áreas da paratireoide. Olha aqui novamente mostrando no desenho esquemático as células foliculares que se apoiam numa lâmina basal. Aqui abaixo, então, tudo tecido conjuntivo. Nós temos as células parafoliculares. Observem, isso aqui é uma célula parafolicular isolada. Então, essas células parafoliculares, elas podem ser encontradas em grupos, como a gente consegue visualizar aqui, olha, parafoliculares em grupos, mas podem ser encontradas também isoladas. Lembrando que células parafoliculares ou células C, por que célula C esse nome? Porque ela é produtora do hormônio que nós chamamos de calcitocina ou calcitonina. Tá? Dentro do folículo, nós temos o coloide, que é essa substância gelatinosa que acumula aí a tireoglobulina. Ao redor, nós temos aqueles capilares sanguíneos fenestrados. Já que a gente está falando de uma glândula endócrina, o produto da secreção, no geral, ele cai exatamente, ele é direcionado para o interior dos vasos sanguíneos. Então, aqui a gente tem, olha, cápsula de tecido conjuntivo. Aqui a gente tem o tecido conjuntivo, aqui seriam aqueles septos onde a gente vai encontrar as fibras reticulares. Nós temos os folículos de diferentes tamanhos, lembrando que os menores são folículos hiperativos, quer dizer, eles já secretaram o seu hormônio, já que os maiores, eles são folículos hipoativos, quer dizer, eles não tiveram atividade, estão com pouca atividade, você tem acúmulo aí da tireoglobulina no interior do coloide. Além disso, nós temos aqui as células parafoliculares e nós podemos ser esses isolados, né? Que podem ser, como a gente já falou, ou agrupadas ou células únicas. Aqui a gente tem aquela divisão também que nós comentamos no slide anterior. A gente tem tireoide para o lado esquerdo e aqui para o lado direito nós temos a paratireoide dotada desses cordões celulares. Também falando de paratireoide, focando aqui nessa micrografia dos tolos de Guide, um aumento médio, a gente consegue observar, olha, esses cordões de células que contêm o que nós chamamos de células principais. Por que esse nome procélulas principais? Porque são essas células que secretam um hormônio que nós chamamos de paratormônio. E o paratormônio tem um efeito inverso da calcitocina ou calcitonina. Tanto faz, vocês podem encontrar essas duas nomenclaturas na literatura. Então, enquanto que a calcitocina ela reduz os níveis sanguíneos de cálcio, o paratormônio ele aumenta, porque o paratormônio ele induz a reabsorção óssea pelos osteoclastos. Então, a gente aqui vai ter, olha, além desses cordões celulares, a gente pode encontrar aqueles septos de tecido conjuntivo contendo as fibras reticulares. E nós temos ainda as células aqui que nós chamamos de células oxífilas. E essas são essas células maiores, grandonas, aqui também em formato de cordões, tá? Qual é a função das células oxífilas? É uma função que ainda não está tão bem estabelecida na literatura. Então, existem propostas na literatura, mas não tem nada tão bem ratificado em relação a essas células. Tá? Uma das propostas seria exatamente que essas células poderiam ser células-tronco, mas a depender dos livros que vocês estudem, vocês vão encontrar diferentes propostas, mas nada ainda muito bem documentado cientificamente. Professora, e as adrenais? Quais são as características das adrenais? Observem, gente, que as adrenais, o nome delas também é conhecido como suprarrenais. Por quê? Porque são glândulas que ficam localizadas
acima dos rins. Ele tem esse formato de uma meia-lua. Bom, observem aqui, se a gente faz um corte nas adrenais e a gente amplia, a gente consegue ver basicamente nesse órgão duas áreas. Uma área que eu chamo de córtex e uma outra área mais interna que eu vou chamar de medula. Então, aqui eu tenho, novamente, repetindo, área de córtex ou área cortical e internamente a área medular. Para o que é que a gente vai encontrar na área de córtex? Na área de córtex, nós vamos encontrar, lembrando, revestindo externamente. Então, vou desenhar aqui nesse lado para ficar mais visível para vocês. Nós temos a cápsula de tecido conjuntivo, que novamente envia septos para dentro do órgão. Septos à base de fibras reticulares com função de sustentação. Bom, então, essa primeira camadinha aqui, que está desenhada inclusive em amarelo, é exatamente a cápsula de tecido conjuntivo. Logo em seguida, a gente tem a área de córtex. E essa área de córtex, observem que ela é dividida em 3 subcamadas. A saber, nós temos a zona glomerulosa, a zona fasciculada e a zona reticulada. E internamente, a gente tem aquela área que a gente chama de medula. Então, vamos ampliar aqui, olha, a gente vai focar principalmente nessa área de córtex, mas vamos falar, obviamente, também de área medular, mas vamos focar nessa área de córtex, em que, se a gente ampliar, a gente consegue identificar exatamente como vocês observem nessa terceira parte aqui desse desenho esquemático. Então, aqui, inicialmente, olha, vamos pegar essa área de córtex e vamos ampliar mais ainda. Então, a gente tem na sequência a cápsula conjuntiva, a zona glomerulosa, zona fasciculada e zona reticulada. Então, novamente, cápsula conjuntiva, zona glomerulosa, zona fasciculada e a zona reticulada. De que é constituída a zona glomerulosa. Seja qualquer área de córtex ou medula, nós vamos encontrar aqueles cordões celulares entremeados por vasos capilares, fenestrados. Bom, seja qualquer uma dessas zonas, a organização é essa, as células organizadas em cordões, entremeadas por vasos. Então, na zona glomerulosa, esses cordões assumem ou um formato de arcos ou assumem um formato mais arredondado. Na zona fasciculada, esses cordões celulares, eles são mais retilíneos, então a gente vê mais uma linearidade nesses cordões. Da zona reticulada, a gente diz que a organização das células são cordões celulares anastomosados. O que é isso, Pro? Quer dizer que eles não têm uma organização aí tão bem definida. Então, quando a gente olhar numa micrografia, que vocês têm uma área lá que tem ou formações de arcos ou arredondado, a gente sabe que está na zona glomerulosa, é a zona que fica logo abaixo da cápsula conjuntiva. Na zona fasciculada, a gente tem essa área mais linear, como eu falei para vocês, mais retilínea. E na zona reticulada, a gente tem esses cordões celulares sem uma organização definida. Aqui também, nesse desenho esquemático, ele está bem bacana, é um desenho, inclusive, do Gart, né? Esse primeiro aqui é um desenho, a figura do Royce, e esse aqui é um do Gart, né? Ele mostra também a produção dos hormônios aqui por cada área dessa. Então, a zona glomerulosa é responsável principalmente pela produção dos mineralocorticoides, como a aldosterona, por exemplo. A zona fasciculada pela produção dos
glicocorticoides. E aqui a reticulada pela produção dos hormônios sexuais, tá? Aqui lembrando que a fasciculada são os glicocorticoides e também hormônios sexuais. E a área de medula? O que é que a gente vai encontrar? A área de medula, nós vamos encontrar neurônios que nós chamamos de neurônios pós-ganglionares, são os que nós chamamos de células cromafins. E esses neurônios pós-ganglionares são neurônios que perderam a capacidade, gente, de transmitir um impulso. São neurônios agora que têm uma função, melhor dizendo, de secreção. E aí a gente vai ter a produção tanto da epinefrina como da norepinefrina. Olha aqui uma micrografia do Histology Guide, demonstrando na visão panorâmica. Então, se a visão panorâmica é menor aumento, a gente consegue visualizar esse órgão como um todo. Então, a gente tem aqui a adrenal, tá? Essa área toda que vocês estão vendo aqui mais externa é a área de córtex. E aqui mais interna, a área de medula. A gente consegue visualizar também aqui alguns vasos nessa área, bem evidente aqui mesmo no menor aumento. Se a gente for ampliar um pouco mais essa micrografia, o que é que a gente identifica? Olha aqui a gente tem essa primeira área aqui é a área de revestimento, então essa aqui é a cápsula de tecido conjuntivo. Logo abaixo aqui da cápsula, a gente tem, olha, nós temos estruturas no formato, olha, os cordões celulares no formato mais arredondado, ou ainda aqui, olha, formando aqueles arcos, olha aqui, formato mais arredondado, aqui um arquinho. Então, essa aqui é a área que eu chamo de zona glomerulosa. Bom, em seguida a gente tem a área onde os cordões celulares eles são mais retilíneos. Então, essa aqui é a zona que eu chamo de fasciculada, é a maior zona comparado. Maior zona ficou ótimo, hein, gente? É a maior das três zonas da área de adrenais. Bom, de córtex adrenal. E em seguida a gente tem aquela área aqui, olha, se vocês puderem observar, aqui a gente já tem a área que a gente chama de reticulada. E logo em seguida a medula. Então, observe aqui que na reticulada a gente não tem uma organização tão bem definida, aquela tal foco linear, aqui ela já está meio que misturada, então é sem uma organização definida. São os cordões celulares anastomosados, que a gente chama na literatura. Bom, e aqui eu dei um foco maior, né, um aumento maior, aumento de 13 vezes, para que vocês consigam identificar melhor, pelo menos aquelas primeiras camadas de córtex. Então, essa aqui seria aquela cápsula de tecido do tipo conjuntivo. Observem aqui o que eu falei para vocês, os cordões no formato de arcos ou no formato arredondado. Então, essa área aqui ficou bem bacana da gente visualizar, tá? Então, essa aqui é a zona que a gente chama de glomerulosa. E essa aqui, gente, logo em seguida, olha aqui o formato mais retilíneo. Então, essa aqui é aquela zona que nós chamamos de fasciculada. Se vocês pararem para observar as células, elas parecem que acumulam aqui no seu interior, ela é cheio de umas estruturas mesmo esbranquiçadas. Por quê? Porque são gotículas de lipídios que elas acumulam no seu interior. Então, por esse motivo, né, por parecer nessas gotículas, lembram estruturas, olha aqui, como se fossem esponjas, essas células elas também são conhecidas como
espongiócitos, que é característico exatamente da zona fasciculada. Então, gente, essa foi a nossa aula, né? A gente finaliza aqui a parte de sistema endócrino. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, é só entrar em contato e eu estarei sempre à disposição, tá? Bons estudos para vocês e até o nosso próximo sistema.